Estudo sobre o Evangelho de João, parte 47, 20 de fevereiro de 2024. João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 9. Jesus como o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. João 10, 1 a 9. O capítulo que começamos agora está intimamente ligado ao anterior. A parábola diante de nós foi dita com referência direta aos professores cegos da igreja judaica. Os escribas e fariseus eram o povo que nosso Senhor tinha em vista quando descreveu o falso pastor. Os mesmos homens que tinham acabado de dizer "nós vemos", foram denunciados com santa ousadia como ladrões e salteadores. Temos, por um lado, nestes versículos, uma imagem vivida de um falso mestre de religião. Nosso Senhor diz que ele é aquele que não entra pela porta no aprisco, mas sobe por outro caminho. A porta, nesta frase, deve evidentemente significar algo muito mais do que um chamado e comissão externa. Os professores judeus, de qualquer forma, não eram deficientes neste ponto. Eles provavelmente poderiam rastrear suas ordens em sucessão direta ao próprio Arão. A ordenação não é prova alguma de que um homem está apto a mostrar aos outros o caminho para o céu. Ele pode ter sido regularmente separado por aqueles que têm autoridade para chamar ministros. E ainda assim toda a sua vida pode nunca chegar perto da porta. E finalmente pode morrer, nada melhor do que um ladrão e ladrão. O verdadeiro sentido da porta deve ser buscado na própria interpretação de nosso Senhor. É o próprio Cristo que é a porta. O verdadeiro pastor de almas é aquele que entra no ministério com um único olho em Cristo, desejando glorificar a Cristo, fazendo tudo na força de Cristo, pregando a doutrina de Cristo, andando nos passos de Cristo e trabalhando para levar homens e mulheres a Cristo. O falso pastor de almas é aquele que entra no ofício ministerial com pouco ou nenhum pensamento sobre Cristo, por motivos mundanos e de autoexaltação, mas sem desejo de exaltar Jesus e a grande salvação que há nele. Cristo, em uma palavra, é a grande pedra de toque do ministro da religião. Homem que valoriza Cristo é um pastor segundo o coração de Deus, a quem Deus se deleita em honrar. A sentença diante de nós é dolorosa e humilhante, que condena os professores judeus do tempo de nosso Senhor. Todos os homens podem ver, não havia porta em seu ministério. Eles não ensinaram nada corretamente sobre o Messias. Eles rejeitaram o próprio Cristo quando ele apareceu. Mas nem todos os homens veem que a sentença condena milhares dos chamados mestres cristãos.
tanto quanto os líderes e mestres dos judeus. Milhares de homens ordenados nos dias atuais não sabem nada sobre Cristo, exceto seu nome. Eles mesmos não entraram na porta e são incapazes de mostrá-la aos outros. Bem seria para a cristandade se isso fosse mais amplamente conhecido e mais seriamente considerado. Os ministros não convertidos são a podridão seca da igreja. Quando os cegos guiam os cegos, ambos devem cair na vala. Se quisermos conhecer o valor do ministério de um homem, nunca devemos deixar de perguntar: onde está o cordeiro? Onde está a porta? Ele apresenta Cristo e dá a ele seu lugar de direito. Temos, por outro lado, nestes versículos, uma imagem peculiar dos verdadeiros cristãos. Nosso Senhor os descreve como ovelhas que ouvem a voz de um verdadeiro pastor e conhecem sua voz, e como ovelhas que não seguem um estranho, mas fogem dele, porque não conhecem a voz de estranhos. A coisa ensinada nessas palavras é muito curiosa e pode parecer loucura para o mundo. Há um instinto espiritual na maioria dos crentes verdadeiros que geralmente os capacita a distinguir entre o ensino verdadeiro e o falso. Quando ouvem instruções religiosas doentias, há algo dentro deles que diz: isso está errado. Quando ouvem a verdade real, como é em Jesus, há algo em seus corações que responde: isso está certo. O homem e a mulher descuidado do mundo pode não ver diferença alguma entre ministro e ministro, sermão e sermão. A mais pobre ovelha de Cristo, como regra geral, distinguirá as coisas que diferem, embora às vezes ele possa ser incapaz de explicar o porquê. Tomemos cuidado para não desprezar esse instinto espiritual. O que quer que o mundo zombeteiro queira dizer é uma das marcas peculiares da habitação do Espírito Santo. Como tal, é especialmente mencionado por João quando ele diz: você tem uma unção do Santo e sabe todas as coisas. 1 João 2,20. Antes, oremos por isso diariamente, para que possamos ser protegidos da influência de falsos pastores. Perder todo o poder de distinguir entre amargo e doce é um dos piores sintomas de doença corporal. Ser incapaz de ver qualquer diferença entre lei e evangelho, verdade e erro, protestantismo e papado, a doutrina de Cristo e a doutrina do homem é uma prova segura de que ainda estamos mortos de coração e precisamos de conversão. Temos por último, nestes versículos, uma figura instrutiva do próprio Cristo. Ele pronuncia um daqueles ditos dourados que devem ser caros a todos os verdadeiros cristãos. Elas se aplicam tanto às pessoas quanto aos ministros. Eu sou a porta. Por mim, se alguém entrar, será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagens. Estamos todos por natureza separados e distantes de Deus. O pecado, como uma grande barreira, ergue-se entre nós e o nosso Criador. O sentimento de culpa nos faz temer a Ele. O senso de sua santidade nos mantém distante dele. Nascidos com um coração em inimizade com Deus, nós tornaremos cada vez mais alienados dele. Pela prática, quanto mais vivemos. As primeiras perguntas na religião que devem ser respondidas são estas: como posso me aproximar de Deus? Como posso ser justificado? Como pode um pecador como eu ser reconciliado com meu Criador? O Senhor Jesus Cristo forneceu uma resposta a essas poderosas perguntas. Por seu sacrifício por nós na cruz, Ele abriu um caminho através da grande barreira e proporcionou perdão e paz aos pecadores. Ele sofreu pelo pecado, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus.
Ele abriu um caminho para o Santo dos Santos através de seu sangue, pelo qual podemos nos aproximar de Deus com ousadia e nos aproximar de Deus sem medo. E agora Ele é capaz de salvar perfeitamente todos os que vêm a Deus por Ele. No sentido mais elevado, Ele é a porta. Ninguém pode vir ao Pai senão por Ele. Tomemos cuidado para não usar esta porta e não ficar do lado de fora olhando para ela. É uma porta livre e aberta aos principais dos pecadores. Se alguém entrar por ela, será salvo. É uma porta dentro da qual encontraremos um suprimento completo e constante para todas as necessidades de nossas almas. Descobriremos que podemos entrar e sair e desfrutar de liberdade e paz. Chegará o dia em que esta porta será fechada para sempre, e os homens e mulheres se esforçarão para entrar, mas não poderão. Então vamos garantir o trabalho de nossa própria salvação. Não fiquemos de fora e hesitando entre duas opiniões. Entremos e sejamos salvos. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por essa porta aberta para nós, que é Jesus Cristo, teu Filho amado. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém.